Olá, boa noite. Boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma live do Farmácia Update. Boa noite, sejam bem-vindos. Que bom, a gente está aqui de novo. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma live do Farmácia Update. Boa noite a todos. Boa noite, Valmir, equipe Farmácia Update presente. Boa noite a todos. Nós vamos começar mais uma live do Farmácia Update. Nós estamos muito felizes. Vamos mudar um pouquinho o tema, né? Vamos falar de rastreabilidade e segurança do paciente. Muita coisa legal para falar aqui. Sejam muito bem-vindos. Nós estamos aguardando a nossa convidada, Mônica, que já está entrando aí. Muito bem-vindos, boa noite a todos. Mônica, bem-vinda! Muito bem-vinda. Boa noite a todos. Mais uma live, já vamos iniciar. Nós vamos então agora dando 19 horas pontualíssimos. Boa noite, sou Elaine Capucho, para quem não me conhece, sou farmacêutica, professora da Universidade de Brasília e estou como editora científica do site Farmácia Update, com muita honra, convidada pelo Laboratório Cristália, que apoia essa iniciativa. O site Farmácia Update foi lançado neste mês, dia 1º de julho, com uma live super especial com as maiores autoridades da farmácia. E vocês estão convidados a assistir essa live que está disponível no nosso site. Quem ainda não conhece o Farmácia Update, corre lá, se inscreva, que eu vou contar no final dessa live que nós temos um presente para vocês para a semana que vem. Tá certo? Então vamos aqui apresentar, né, a nossa convidada do dia, que vai falar sobre rastreabilidade de medicamentos. A Mônica está entrando, eu vou apresentar ela, a doutora Mônica Aquino de Assis, muito bem-vinda. Ela é coordenadora de farmácia e estoques satélites do Hospital Quinta D'Or, no Rio de Janeiro, doutoranda do Programa de Engenharia Nuclear da COP na UFRJ, mestre em Ciência e Tecnologia nucleares, com ênfase em radiofármacos pelo Instituto de Engenharia Nuclear, especialista em farmácia hospitalar e clínica pelo Instituto Racine. Atualmente está à frente da coordenação de farmácia e estoques satélites lá do Quinta D'Or, é responsável pela gestão da farmácia e os estoques do Hospital de Campanha da Lagoa, na Barra, e preceptora do curso de graduação em farmácia da Universidade da Gran Rio, na Universidade do Grande Rio. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, Mônica. É um grande prazer ter você aqui com a gente. E a gente vai mudar um pouquinho de assunto, né? A gente vem falando muito de Covid-19, né? De todos os desafios, mas não menos importante. Aliás, super importante quando a gente fala da segurança do paciente, da gestão da farmácia hospitalar, para a farmácia clínica, que é a rastreabilidade de medicamentos, né, Mônica? Então, seja muito bem-vinda. Elaine, boa noite a todos. Primeiramente, eu quero agradecer aqui o convite, o convite da doutora Elideia para estar aqui hoje, dividindo com vocês, né, o meu dia a dia, a minha experiência, né? Eu acho que é uma forma muito boa, muito importante de dividir aqui, de falar de quais foram as minhas dificuldades, quais foram os meus desafios, quais foram os erros e os acertos. Então, eu acho que esse é um momento aí ótimo para a gente estar dividindo aí conhecimentos. Muito obrigada mais uma vez. Eu quero aproveitar e agradecer a indicação da doutora Elideia, mandar um abraço para ela e falar para todo mundo que está assistindo essa live que ainda não se cadastrou no site Farmácia Update, faça isso, porque amanhã, tem sorteio do Guia de Boas Práticas em Farmácia Hospitalar. Quem não conhece o site Farmácia Update, ele visa
colaborar, esse é o nosso propósito, colaborar com a prática farmacêutica de excelência no Brasil. É por isso que a gente traz pessoas que tenham grande experiência, que estão dispostos a aqui num papo bem descontraído, a oferecer seus conhecimentos, colaborar com essa prática farmacêutica. Então, fiquem à vontade para fazer seus comentários, suas perguntas ao longo da live. A gente vai buscar trazer todas, né, para a doutora Mônica responder. E também eu queria colocar para vocês que a gente tem muita coisa legal lá no site e vocês, farmacêuticos, podem contribuir também com as suas experiências, disponibilizando lá no site Farmácia Update. Então, quem não viu, depois da live, dá uma passadinha lá e se cadastra, porque nós temos muitas coisas saindo agora do forno, tem muita coisa legal para todo mundo ver esse ano ainda. Vamos lá, Mônica? Então, eu queria que você começasse falando para a gente um pouquinho como que é o processo de rastreabilidade que você tem implementado na instituição, como foi o desafio de implementar, né? Conta aí um pouquinho para a gente como que é. Então, Elaine, a gente começou, né, o processo de rastreabilidade tem mais ou menos uns 4 anos lá dentro da minha instituição. E assim, foi um desafio, mas um grande passo que a gente teve, que facilitou a implementação, é que a gente já tinha um sistema de distribuição de medicamentos por dose unitária. Então, a gente já fazia o fracionamento, então a gente já fazia a unitarização dos produtos, dos medicamentos como um todo, tanto comprimidos, soluções orais, a gente tem uma central de manipulação de medicamentos, então todo esse processo a gente já tinha muito bem sedimentado, muito bem organizado todo esse fluxo da cadeia medicamentosa. Então, na entrada da rastreabilidade, a gente conseguiu fazer isso com um pouco mais de calma e um pouco mais de tranquilidade. E aí, nesse momento, né, eu sempre falo, quando a gente teve esse processo de implantação, que não é um processo só da farmácia, é um processo multidisciplinar, né? Então, a gente teve que ter a colaboração da equipe assistencial, né, e também a equipe de suprimentos, né, que é o almoxerifado, né? Então, hoje, o nosso processo, né, ele inicia lá no almoxerifado, com a entrada da nota fiscal do medicamento. Então, hoje, a gente está falando de rastreabilidade de medicamento, mas lá a gente faz rastreabilidade de tudo, tá? Então, é o medicamento, é o material médico hospitalar e também o OPME, o consignado, tá? Então, a gente também faz esse processo de rastreabilidade. Então, chega lá no almoxerifado, o medicamento, né, o produto, ele vai dar entrada de lote validade e é ali que foi justamente o ponto focal, né? Então, se ele fizer uma entrada errada, se ele tiver algum processo, uma falta de atenção, a gente perde todo o restante da cadeia, né? Então, a gente teve que fazer um treinamento intensivo com a equipe, fazer com que eles se engajassem com esse processo, porque a rastreabilidade, a gente tem, né, a questão da segurança do paciente. Então, eles tinham que dizer, Mônica, mas é mais um processo que eu tenho que fazer, é mais um campo que eu tenho que preencher, eu tenho mais trabalho, e a gente teve que mostrar para ele a outra realidade, o que esse processo trazia na segurança do paciente, né, uma maior qualidade ao atendimento. Então, isso também foi um processo bastante gratificante para a gente também, como equipe, a gente conseguir mostrar que eles também fazem parte do processo, né? Então, isso também foi muito legal. Então, quando eles fazem todo isso lá no almoxerifado, eles têm que fazer o que a gente chama de pistolagem, mas é a leitura do código de barras, né? Então, tudo isso, eles têm que ler cada produto individualmente. Cada medicamento, ampola, frasco-ampola, comprimido, né? E aí, no almoxerifado, eles vão transferir para os estoques satélites, né? Que pode ser ou a farmácia central, ou uma farmácia satélite que fica numa terapia intensiva, ou um carrinho de parada, né? Então, eles precisam ter esse processo, todos eles vinculados ao sistema, né? Então, quando ele faz essa transferência, ele já vincula a entrada desse produto num segundo setor de estoque.
E aí, dando o exemplo da farmácia, né? A farmácia faz esse recebimento desse produto que veio do almoxarifado também via código de barras, né? E no momento da dispensação para o paciente, a gente não lê apenas o código de barras do produto, mas o código de barras do paciente. Ou seja, é nesse processo que a gente vincula o medicamento ao paciente específico, né? E aí que a gente traz o grande ganho aí da implementação do processo. Então, a farmácia dispensa, a enfermagem recebe também, né, esse processo via código de barras, né, faz esse recebimento. Hoje, na minha instituição, a gente não tem o que a gente chama de checagem beira-leito. A gente ia ter esse processo de implementado esse ano, mas devido à pandemia, a gente teve um atraso, talvez vai se prorrogar para o ano que vem. Mas hoje a gente consegue identificar o medicamento certo para o paciente certo, na hora certa, com o lote, com a validade daquele produto específico. E vocês têm são várias perguntas, eu fiquei super curiosa com várias coisas, mas dentro do almoxarifado, que, né, você disse que é fundamental, é o primordial para que tudo dê certo, tem supervisão de farmacêutico, como que é o processo? Sim, hoje a gente tem uma supervisão, tá? Então, assim, o almoxarifado, ele tem um supervisor que é formado em suprimentos, tá? Então, ele fica com a gestão mesmo de logística e o farmacêutico lá faz a supervisão técnica, né? Então, a gente vai lá validar o fracionamento, a gente faz o processo de também, por exemplo, de recolhimento, de farmacovigilância, né? Então, a gente vai estar ali diariamente supervisionando esse trabalho. Tá? Então, a gente tem como se fosse uma gestão compartilhada. Então, a gente tem a gestão logística e a gestão técnica, que o farmacêutico está ali diariamente supervisionando. Ah, legal. E aí, uma coisa que nesse processo, né, na hora de encaminhar, de passar, então passa o estoque, e aí uma dúvida. A hora que vocês passam por exemplo, né? Você linka aquele lote ao paciente e aquele comprimido, por exemplo, ou não, o lote ao paciente, ou vocês têm um códigozinho extra para falar, esse daqui foi para esse paciente, endereçado para esse paciente. Eu falo assim, porque a gente sabe que, por exemplo, chega lá na enfermaria, esse daqui é paracetamol, esse daqui também vai tomar paracetamol, eu troco os pacientes, né? Enquanto não chego do outro. Enfim, isso acontece, né? Em algumas instituições, talvez. Muitos vão falar, né? Como isso. Lá, tem uma enfermeira aqui com a gente. Deixa eu ver aqui. A Cleusa. Lá do hospital. Que legal. Seja bem-vinda, Cleusa. Muito bom a gente falar com multiprofissões aqui. E aí, então, vocês têm essa rastreabilidade, então, por paciente, por unidade. Isso. Porque como a gente trabalha, Elaine, com sistema de distribuição por dose unitária, a gente já consegue fazer esse direcionamento e trazendo o processo de rastreabilidade, a gente vincula o lote ao consumo. Então, na farmácia, a gente consegue justamente fazer isso. Pegar o consumo, aquele lote, aquele medicamento, lote, validade, fabricante, e vincular ao consumo identificado daquele paciente específico que vai tomar aquele medicamento naquele horário. Então, a gente consegue fazer essa rastreabilidade. Muito legal. E vocês, assim, pensando nos desafios, né, da implementação, vocês tiveram que contratar, porque eu lembro, né, já passei por um tanto de hospitais por aí, para dar umas voltas, conhecer, né, os processos, e muitos falam que a grande dificuldade é essa que você falou assim, poxa, mais uma coisa que eu tenho para fazer, né? Então, quando você vai, a gente sabe que uma das falhas, mesmo de um código de barra, é igual eu brinco, né, sempre em aula, que é como se você vai comprar cerveja, né? Você vai, passa no supermercado e digita 6. E isso eu mesma, enquanto estive no hospital, já vi muito erro acontecer por isso. Grampeava lá 10 ampolas, achando que a primeira equivalia
todo o resto, e no meio tinha uma ampola diferente do que deveria ser. Então, quando você digita, você perde, né, esse ponto de controle, né, sobre a Uhum. dispensação errada. E aí, muitos hospitais, eles falam que não podem fazer porque tem que contratar, né, porque a pessoa tem que passar um por um, isso leva mais tempo, eu preciso de mais gente. Vocês tiveram isso? Como que foi? No momento, quando a gente recebeu essa demanda, né, recebeu esse desafio, um dos principais pontos que a gente colocou foi realmente o aumento de headcount, o aumento de equipe, porque além do aumento de equipe, a gente também teve um aumento mesmo de, por exemplo, de insumos em relação à pistola, né? Então, por exemplo, a pistola, ela, assim, a que a gente usa hoje, que é o que lê o EAN 13, ela é uma pistola mais barata e tal, mas custa R$ 200, né? Então, assim, é um investimento e hoje dentro da instituição a gente tem mais de 200. Né? Então, foi um investimento naquele momento. A gente teve, sim, que fazer contratação de profissionais, de equipe, de fazer o treinamento da equipe. Mas a questão toda que a gente teve mesmo foi o treinamento. Né? Então, assim, a gente não ia conseguir fazer nada se a gente não treinasse. Aí a gente teve apoio, falando aqui da Cleusa, né? Da equipe da educação continuada, né? Que veio junto com a gente de mãos dadas para fazer esse treinamento e entender que o processo final é o paciente, é para a segurança do paciente, é para trazer uma qualidade, né? Uma qualidade percebida melhor, uma qualidade técnica melhor, né? Mas, assim, realmente o grande desafio foi o investimento, né? E aí acaba que a minha instituição colocou como ponto, não, a gente requer qualidade, segurança do paciente e a gente teve essa demanda e a gente conseguiu alcançar. Foi muito legal você falar, Mônica, uma palavra muito especial, e aí tem a ver com o presente que a gente vai dar no fim da live, falar de investimento em qualidade, né? Não é um gasto, Não mas é é um um investimento. Você vai ter um retorno disso de várias formas, né? É muito legal você colocar isso, né? Mesmo a contratação, a compra de equipamentos, enfim. E aí eu vou fazer a pergunta, Simone, um abraço, Simone está aqui fazendo uma pergunta para a gente. Vamos aproveitar esse momento, porque eu tenho várias perguntas para te fazer. Então, a Simone perguntou, quando o médico suspende o medicamento, ou por algum motivo o paciente não utilizou, quando volta para a farmácia, vocês conseguem verificar, então, qual era o paciente, e vocês fazem uma análise do porquê que ele não utilizou? Existe um registro ou indicador sobre isso? Sim, sim. A mesma coisa funciona, então, assim, como a gente trabalha com a dose unitária, a gente dispensa o medicamento de 2 em 2 horas, tá? E ao mesmo tempo que o mensageiro faz a entrega, ele também faz o recolhimento da devolução, né? Então, assim, se aquele medicamento foi suspenso, ou o paciente teve uma intercorrência, né? Ou desceu para um exame e por algum motivo aquele medicamento não foi administrado, o mensageiro naquele momento retorna com esse medicamento para a farmácia e aí é o mesmo processo. Ele vai entrar no sistema, tem uma tela de devolução de medicamentos da conta lá do paciente. Então, nesse processo, ele vai pistolar via código de barras também e aí ele vai tirar, né, da conta do paciente e vai retornar para o estoque da farmácia, tá? Então, a gente consegue fazer esse processo e ali a gente já tem uma análise. A gente tem, né, lá, por eu ser preceptora lá na Unigran Rio, a gente tem um convênio bem, bem legal. Então, a gente tem os estagiários e farmacêuticos trainee, tá lá com a gente também. Então, esse farmacêutico, ele ali naquele momento da devolução, ele já vai identificar e ligar para o farmacêutico clínico perguntando, ó, esse antibiótico foi devolvido? E liga, ó, para o farmacêutico clínico do setor lá do CTI geral. O antibiótico do paciente tal foi devolvido. Você sabe por quê? Qual foi o motivo? E ali a gente gera um indicador com as justificativas. Às vezes até devolveu por engano. E aí, justamente por essa ação, a gente retorna com medicamento para o setor, né? Então a gente consegue fazer essa dinâmica e a gente tem um indicador disso mensal.
Muito legal. E a devolução, então, não é 24 horas, é imediata. Sobrou, devolve. Isso, de 2 em 2 Muito legal. que ele entrega, Ah, ele pega a devolução. e devolução é sempre um problema para os farmacêuticos, né? Como fazer isso, como ligar, né? Pactuar isso com a enfermagem, né? É sempre uma dificuldade, assim, de não ter os subestoques na farmácia. E quando eles entendem que isso é para a segurança do paciente, é show de bola, né? Todo mundo resolve, então, colaborar com esse processo que é fundamental. Ó, a Carol aqui tá te mandando. Ah, desculpa, eu te cortei, fala aí. Só complementando, um outro indicador que a gente faz, que também corrobora com essa questão da devolução, é o que a gente chama de medicamentos recuperados. São medicamentos que são devolvidos, porque como a gente tem, como eu falei no início, a central de manipulação de medicamentos, a gente já sobe com todos os medicamentos manipulados, a não ser os medicamentos de urgência ou de protocolo, de sepse, neutropenia febril, ele vai subir íntegro para a enfermagem manipular lá no beira-leito, no posto de enfermagem. Mas não sendo isso, a gente faz toda a manipulação na farmácia. E aí aquele medicamento que ainda possui estabilidade e o farmacêutico identifica que o próximo paciente também vai fazer uso daquele medicamento na mesma dose, tudo direitinho, a gente reaproveita e não faz a perda. E isso é um indicador super positivo que a gente tem dentro da farmácia hoje, que os administradores e a gestão do hospital vê com bons olhos, né, que a gente não tem esse desperdício e a gente consegue reaproveitar. Muito legal. Agora a Carol está aqui dizendo que você é sensacional, uma excelente profissional. Os elogios aqui, tem vários elogios. E aí, Valéria, muito obrigada pela sua presença aqui, audiência super qualificada. Valéria, presidente da SBRAF, está perguntando se você consegue acompanhar o impacto na precisão do faturamento, né? E se tem benefício. Você acabou de dizer que a administração do hospital está amando todo esse controle que vocês fazem, né? E conta mais um pouquinho para a gente, então, como que com o faturamento, como vocês fazem esse processo e a rastreabilidade, o quanto ela colabora para isso. Isso. A gente tem um trabalho muito próximo, né, da auditoria, do faturamento, bem próximo realmente. O que facilita muito, Valéria, dentro do nosso processo, que a gente tem a farmácia clínica implantada em todo o hospital. Então, o farmacêutico clínico presente no posto de enfermagem, com a equipe multiprofissional, isso também agiliza muito o processo, né? Até mesmo da dinâmica ali, da suspensão do medicamento, o farmacêutico ali já liga para a farmácia central e já fala: olha, esse medicamento não precisa manipular. Por exemplo, antibióticos que a gente tem caríssimos, né? Dentro da instituição, a gente que ele não seja manipulado, né, que aconteça previamente a suspensão, e isso a gente traz para a gente um benefício, uma economia muito grande, né? E esse trabalho a gente faz sempre em conjunto, é uma dinâmica muito, muito presente. Com faturamento e auditoria. Então, assim, o cadastro também dos kits de diluição também, né, da padronização também, isso adianta muito essa parceria que a gente faz com eles. Então, o que a gente já tem autorizado, o que aceita para cada convênio. Então, eu acho que essa dinâmica também, em conjunto, a gente traz esse benefício também para a instituição. E é muito legal você falar isso, porque a gente vem falando desde a primeira live aqui, o quanto é importante essa integração da farmácia com todas as áreas do hospital, né? Mas especialmente, que eu sempre bati nisso, que é os colegas trabalharem juntos em prol do paciente, né? Os clínicos com a gestão, não existe separação, é a farmácia ali, né? Então, isso é muito legal você falar sobre isso. É muito legal ver isso acontecer assim na prática. Tem um exemplo aqui pra gente. A gente está com quase 100 pessoas na audiência. A gente agradece a todo mundo que está aqui com a gente. E temos mais perguntas, hein? A Marci Rafa está fazendo uma pergunta: se houve uma redução muito grande do consumo dos medicamentos com todo esse. Você está aqui falando justamente desses benefícios, né? Vocês implantaram há 4 anos, né, o sistema de rastreabilidade. E ela pergunta também como que foi o desafio com os médicos. Assim, eu até comentei, a Cleuzinha entrou aí no início, e assim, foi um desafio
tanto com a equipe de enfermagem, com a equipe médica também. A gente trabalha hoje com a prescrição eletrônica, com prontuário eletrônico, né? Então, inicialmente, essa adesão com a equipe assistencial, a equipe médica, a equipe de enfermagem, realmente deu um trabalho para a gente aí no início. A gente contou muito com o apoio, né, da educação continuada, dessa equipe que vem, apoia, dá a gente os braços e caminha em conjunto com a gente. E aí, assim, o médico, o prescritor, né, no momento que a gente teve que inserir também mais um processo para ele, de que ele tem que ver a prescrição, ver o cadastro do medicamento, né, e já trazer isso pronto, isso trouxe para ele, falei assim, poxa, mas já está tudo pronto, a gente não tem nenhuma, a diluição já vem com kit pronto, já vem com tudo. Eu falei assim, mas a gente chega e fala assim, mas doutor, então, nós somos o profissional do medicamento. A gente já está aqui, a gente já faz o cálculo, já coloca a diluição, a gente já faz toda essa informação para o senhor. A mesma coisa foi a enfermagem. Que ela falou assim, mas a gente aprende na faculdade que eu só posso administrar aquilo que eu manipulo. Né? Uhum. Eu ouvi muito isso já na vida. Isso, e aí a gente trouxe a enfermagem e trouxe, né, a equipe médica para dentro da farmácia, para entender que a gente tem uma capela de fluxo laminar, que a gente tem uma área, né, totalmente controlada, a gente faz controle microbiológico, a gente faz tudo isso. Aí eles falam assim, nossa, realmente é muito melhor do que a gente fazer lá em cima no posto de enfermagem. Não, realmente eu fico mais tranquila em saber que eu tenho um profissional hoje que faz todo esse trabalho para mim e eu não tenho mais que me preocupar com isso, né? Então, assim, realmente, no início foi um desafio, foi uma mudança de paradigma mesmo, mas depois eles enxergaram o benefício, né? E enxergaram que realmente trazia um processo de qualidade e uma melhoria e uma segurança para o paciente. Então, depois a gente teve uma aceitação boa. Hoje a gente está tranquilo, mas no início foi complicado. Pois é, então antes de fazer a pergunta da Carol aqui, eu queria te perguntar justamente desses desafios, né? Porque assim, a realidade que você coloca aqui pra gente, provavelmente não é a realidade das quase 100 pessoas, estamos com 97 agora, pessoas que estão nos ouvindo, tem muita gente do interior, né, de hospitais menores e tudo mais. O que você, né, olhando assim para essa importância da rastreabilidade, eu pergunto, né, vocês têm um processo de unitarização, mas a gente vê o desafio de que quem quer implantar tem que reetiquetar muita coisa, porque muitos fabricantes não estão preparados, não se preparam, né, e não oferecem as doses unitárias, doses com segurança. Então, o que você considera importante na mudança do mercado, né, para atender adequadamente a quem quer fazer rastreabilidade com segurança para o paciente? Assim, Elaine, assim, eu gosto de falar realmente assim, esses dois pontos, né? Hoje, cerca de 40%, né, dos produtos de mercado, que é o que você acabou de falar, não estão preparados. Né? Então, hoje a gente trata essa identificação do código de barras pelo IAN 13, que eu não sei se todo mundo conhece, né? Mas é o que a gente tem na maioria dos produtos que a gente compra no supermercado e tal. Então, ele vem com a identificação do país e a identificação do produto apenas. Então, quando chega dentro da unidade, a gente tem que reetiquetar. A gente gera a informação do lote, da validade, do fabricante, que que com isso a gente consegue rastrear. Muitas empresas hoje já estão mudando, né? Não são todas, mas algumas já estão implementando o que é o Data Matrix. O Data Matrix, ele já traz para a gente essa informação do lote, da validade, do fabricante, mas infelizmente não são todos que estão, né, nesse mesmo passo. As grandes empresas hoje já trazem isso. Mas quando a gente fala da segurança do paciente, mesmo que
tenha o Data Matrix, a gente ainda vai ter que gerar na unitarização, Elaine, por quê? Quando a gente fala de segurança, a gente tem que falar de identificação segura. E a identificação segura traz o que para a gente? O nome do medicamento, o princípio ativo. Então, assim, mesmo que eles tragam um Data Matrix, a gente ainda vai ter que fazer esses trabalhos, a gente ainda vai continuar fazendo isso, porque a enfermagem, no momento da administração, ela trabalha com dupla checagem. Ela precisa saber que aquele medicamento é aquele mesmo que está prescrito, né? Então, assim, e falando também, porque a gente já tentou implementar alguma coisa lá na unidade dessa questão do Data Matrix, o leitor de código de barra, que ele é bidimensional, né? Ele é triplo, quádruplo do preço, né? Então, isso também, por exemplo, para mim, que eu tenho mais de 200 leitores, ter que trocar tudo isso a um valor bem caro de mercado, também acho que nesse não é o momento e não vai compensar, né? Então, assim, esse é o grande desafio do mercado hoje, a gente conseguir vincular essas informações no código de barras, né? Então, como você mesmo falou no início, são poucas empresas, poucas indústrias que estão preparadas e estão se mobilizando para isso. Então, eu acho que é um desafio muito grande e que está bem aí para frente da gente alcançar isso. É legal falar isso, porque eu já vi aqui alguns comentários, a Fernanda, mais outras pessoas colocaram, olha, realmente não é a nossa realidade fazer dose unitária, né? E aí muita gente ficou curiosa, porque eu acho que algumas pessoas entraram depois, né? Que você começou a contar como que foi que isso aconteceu. Então, colocando a pergunta aqui do Wellington, que também é pergunta de outras pessoas, como que foi? Você precisou fazer todo né, um estudo de viabilidade, ou isso veio da gestão, né? E se você tem indicador de ganho econômico para falar desse retorno, né? Justamente que a gente falou de gasto e investimento para mostrar que é um investimento. Sim, sim. Como eu falei para vocês no início, né? Isso veio numa demanda mesmo da própria gestão, sendo um investimento de qualidade e segurança. Tá? Então, assim, hoje a gente é um hospital, então quando a gente fala também muito de processos de acreditação, né? Então, assim, a gente hoje, minha unidade hospitalar, a gente é acreditada internacionalmente pela Quimento, né? A gente hoje é diamante e a gente tem muito essa cultura de qualidade, né? Então, é claro que eu acho que essa questão da economia, do indicador, né, da gente ver essa questão da viabilidade, ela vem um pouco em segundo plano. Tá? É claro que hoje o administrador ele não tinha essa ideia de que a gente ia ter esse retorno financeiro tão grande quanto a gente está tendo, porque nós somos um hospital de grande porte, é um hospital acima de 300 leitos, né? Então a gente atende pacientes tanto adulto quanto pediátrico, e principalmente para o público pediátrico, a gente consegue fazer, né, uma economia muito grande, né? Uma recuperação muito grande. Então, isso ele viu depois, foi uma consequência, né? O foco mesmo naquele momento era a qualidade e a segurança do paciente. Mas hoje eles veem isso com bons olhos, né? Então, assim, a gente fez isso lá no hospital, virou até um benchmarking para outros hospitais da rede onde eu trabalho, né? De falar assim, poxa, deu certo lá, vamos fazer também, porque trouxe um retorno financeiro importante e isso foi também disseminado lá para as outras unidades também. Muito legal. E aí, pensando, né, na rastreabilidade, a Carol perguntou se vocês usam dispensário, se você acha que o dispensário ele é realmente essencial para a rastreabilidade. Hoje a gente tem 11 estoques satélites, tá? E a gente tem 9 dispensários eletrônicos. O dispensário eletrônico, ele trouxe para a gente muitos benefícios, tá? A gente está até num processo esse mês de modernização dos nossos dispensários
porque ele vai fazer agora um link direto com uma prescrição eletrônica, com um prontuário eletrônico. Então, vai trazer para a gente desafogar até um pouco mais a farmácia e a gente vai conseguir colocar medicamentos, né, hoje, como principalmente os medicamentos controlados, os drippings das terapias intensivas, né, que a gente tem essa demanda importante, deixar isso alocado no dispensário, né? Então, hoje, o dispensário vai trazer para a gente, sim, uma melhoria no processo e vai trazer também para a gente uma melhoria de qualidade e também vai desafogar um pouco a farmácia. Hoje, a nossa média de dispensação em 24 horas é em torno de 18 mil medicamentos. Né? Então, assim, devido a gente a garantir esse processo de rastreabilidade. E aí, com essa modernização, com esse processo, a gente vai garantir em desafogar um pouco a farmácia e trazer isso daí para perto mesmo da assistência, né? Vinculado a isso. Eu acho que é positivo e é muito bom. Tá? A gente está tendo isso com bons olhos para a gente também. E aí, fatalmente, assim, né, normalmente você vai ter os medicamentos ali que você vai ter que reetiquetar para colocar dentro do dispensário, né? Então, queria fazer um convite, né, aos colegas que estão aqui nos ouvindo, está em consulta pública, né? A Anvisa, as novas embalagens e rótulos de medicamentos, então contribuam e falem da importância de que realmente o mercado atenda essa necessidade de rastreabilidade na farmácia hospitalar, né? Que se a gente não fala que é importante, a Anvisa pode achar que não é, né? E que é só alguns hospitais de excelência que tem, que são acreditados. Chegamos a 100 pessoas agora, Mônica. Estamos chique demais. Obrigada a todos pela audiência. Obrigada. Bom, a Valéria Barbosa está aqui perguntando se vocês não têm problemas de divergência nos estoques dos dispensários. Sim, a gente tem problemas de divergência. E aí, assim, no início, né, a gente tinha uma briga aí homérica com a assistência, com a enfermagem. E aí a gente trouxe isso para a nossa realidade, dividiu com o nosso gerente de enfermagem, que foi super parceiro, e aí ele abraçou a causa. E aí o que nós fazemos hoje, né? Hoje a gente faz uma contagem em conjunto, mostrando 2 vezes na semana, a gente faz isso terça e quinta-feira, a farmácia com a enfermagem, mostrando para eles, né, aonde está a divergência, aonde estão os problemas, e são sempre os mesmos, é o que traz mais volume, é luva, é gaze, são essas coisas, né, que a gente tem de grande volume, e ali transmitindo para eles, porque assim, é sempre assim, né? Ah, mas acabou meu material, acabou meu medicamento. E aí, quando a gente vai ver, não teve a cobrança. E aí, quando a gente começou a dividir essa responsabilidade, a gente chamou eles para ver realmente onde estava o problema. A gente melhorou muito a adesão. Muito mesmo, muito. Que legal, porque aí vem a pergunta, né, do Lucas, assim, qual que é o seu maior desafio durante o processo de implantação? Desculpa, é o André, o nosso gerente de enfermagem. Ele até botou parceria que dá certo. Ah, que legal, que bom ter mais enfermeiros aqui, muito legal. Então, o Lucas perguntou aí qual é o seu maior desafio né, durante esse processo de implantação. Você falou muito do treinamento das pessoas, né, de entender essa importância, e eu entendo que o que você acaba de falar é outro desafio, né, ter a equipe toda ao seu lado, né? Sim, sim, sim. Isso aí é o maior desafio, né? Assim, hoje eu tenho o prazer de falar, né, que hoje a equipe está muito junta, né? Não só a farmácia como um todo, mas a equipe de enfermagem, a própria equipe médica, que foi aquilo que eu falei anteriormente. No início, realmente a gente teve várias brigas, mas depois eles entenderam o que estava trazendo de benefício para a instituição, de benefício para a segurança do paciente, para a qualidade do processo, né? E aí nós se tornamos realmente uma equipe,
né? Não aqueles que trabalham juntos, não, mas a gente trabalha em equipe, um apoiando o outro, um auxiliando o outro, né? Então, assim, eu fico muito feliz deles estarem aqui assistindo a gente. Doutora Flávia, também da CCIH, deu um oi aqui também. Ai, que legal! A Seja nossa bem-vinda, doutora Flávia. médica responsável lá pela CCIH. Então, assim, eu estou super feliz de ver isso, porque realmente é uma equipe, a gente trabalha junto todos os dias. Isso é muito legal mostrar, porque quando a gente entende que. Eu sempre falei isso porque eu sempre brinco, né? Tem sempre briga entre enfermagem e farmácia, especialmente, né? Porque, você mandou, eu não mandei, eu fiz, enfim. E especialmente quando a gente não tem todos esses sistemas e parcerias, quando a gente fica lá enclausurado dentro da farmácia e não faz as parcerias que devem ser feitas para o processo funcionar, porque como processo, né, ele não acaba e termina dentro da farmácia, né? Não inicia e termina dentro da farmácia. A gente tem né, nós somos uma parte dele, né? Então é muito legal você mostrar isso e tá a equipe toda aqui. Parabéns a todos, porque só juntos mesmo é que faz diferença, né? E aí pensando em todo esse processo, né? A Núbia está aqui perguntando como que vocês chegam então até a beira do leito. Você disse no início que vocês iriam implementar, veio a pandemia, atrapalhou um pouco os planos de implementar a leitura à beira do leito. Então, como hoje vocês fazem essa checagem à beira do leito? Tá. Então, como eu falei para vocês, a gente faz a entrega, né, do medicamento de 2 em 2 horas, né, pelo sistema de distribuição por dose unitária. A enfermagem, ela faz toda essa checagem lá, né? Então, assim, ela recebe, a gente sempre trabalha, e falando também, eu acho que vale a pena a gente ressaltar, dos medicamentos de alta vigilância, né? Os medicamentos que são importantes. Então, a gente trabalha em dupla checagem. Então, a enfermagem é sempre um enfermeiro com um técnico, ou um enfermeiro com um farmacêutico, ou com até um próprio médico, fazendo a dupla checagem daquele medicamento antes da administração, e isso sempre acontecendo ali no beira-leito, confirmando, né? Obviamente, chega no leito, confirma a informação daquele paciente, se é aquele paciente mesmo, e falando o medicamento, e a gente fez um trabalho em conjunto que também foi excepcional, que foi o enfermeiro e o técnico de enfermagem mesmo, no momento da administração, ele vai falar das reações adversas que aquele medicamento pode causar. E também para que aquele medicamento que está sendo administrado nele, naquele momento, qual é a indicação. A gente fez uma cartilha muito legal, junto com o pessoal da educação continuada. Então, a gente está sempre trabalhando em conjunto. Então, essa realmente é a dinâmica, e isso entra para o nosso indicador de qualidade, né? Então, a gente tem o setor de qualidade do hospital, o setor de qualidade corporativo, e a gente tem essa dinâmica, né, de estar mensalmente tendo esse reflexo do paciente, do acompanhante ou do cuidador, se realmente essas informações estão chegando para eles, né? E o nosso indicador vem sempre aí, claro, esses meses aí da pandemia não ficou muito legal, mas vem sempre com uma adesão boa, né, dessa informação chegando ao paciente, e a gente tendo um feedback bastante positivo em relação a essa administração correta. Tem muita gente aqui elogiando o trabalho, né, parabenizando você pelo trabalho. E eu ia fazer justamente o que você falou desse feedback do trabalho com a qualidade, né, com a segurança do paciente. E aí eu vi que tem gente aqui, né, da farmacovigilância. Eu queria fazer essa pergunta assim, do quanto a rastreabilidade ela contribui para esse retorno, né? Para o feedback dos eventos adversos, para saber, para você realmente fazer análise de causalidade com um lote específico. Por favor, fala um pouquinho para a gente. Sim. A gente tem esse processo de farmacovigilância, né, bem sedimentado na instituição. Quando a gente implantou esse processo de rastreabilidade, ficou muito mais fácil, muito mais dinâmico, né, a nossa rastreabilidade do evento, né? Então, assim, quando a gente
tem dois tipos, né, de busca. A gente tem a passiva e a gente tem a busca ativa também com os medicamentos gatilho. E aí, quando a gente tem, né, um evento adverso, principalmente com a reação adversa a medicamentos, né? Por exemplo, o médico liga para o farmacêutico, liga para mim, né, ou para os meninos lá na farmácia perguntando: poxa, meu paciente teve um rasgo cutâneo, eu queria saber qual foi o medicamento, foi uma vancomicina que foi administrada a tal horário, e depois disso ele apresentou tal efeito e tal, e a gente consegue entrar no sistema, isso a gente tem relatório, tá? Do próprio sistema, que a gente vai botar lá a informação do paciente ou a informação do próprio produto, e ele vai dar ao paciente, ou vice-versa, e lá vai estar dizendo pra gente o lote, a validade, o fabricante, e além de outras informações, quem foi o auxiliar da farmácia que fez a dispensação, qual foi o farmacêutico que validou, e também quem foi da enfermagem lá que fez o recebimento, né? Então a gente consegue rastrear todo esse processo via sistema, né? E também, como eu falei para vocês, da busca ativa. Então a gente também consegue fazer com os medicamentos gatilho o próprio inverso, né? Identificar, poxa, um antistamínico está prescrito, e aí o farmacêutico clínico vai em beira-leito, vai identificar se realmente foi por uma reação adversa ou se foi realmente, estava prescrito aquele medicamento, né? Então a gente consegue fazer hoje os dois trabalhos, e a gente faz isso aí hoje, principalmente porque a gente é um hospital de grande porte, de 300 leitos. Imagina, a gente não conseguia fazer nada lá atrás, a gente fazia coisas muito pontuais, mas hoje a gente consegue abraçar aí um montante importante. Muito legal toda essa experiência. E aí fica a curiosidade, né? A semana passada aconteceu com um grande hospital brasileiro, várias pessoas souberam, né? Que ficou sem sistema. Você está falando aí do sistema, que você consegue, né, ter todos esses dados. Vocês têm um plano de contingência caso o sistema caia por algum motivo? E como que vocês fazem isso? Isso. A gente tem plano de contingência, tá? Em relação à queda de sistema. Isso a gente já tinha implantado há algum tempo. Então, como que só para explicar como é o processo que a gente faz hoje. Com a implantação, com a entrada também do prontuário eletrônico, o farmacêutico, ele gera todos os dias o arquivo das prescrições em PDF. Então, isso fica sempre das 24 horas. Ele vai fazer isso todos os dias. E também, devido, acho que todo mundo aí ouviu, né? A gente teve um evento até importante aqui no Rio de Janeiro, que um hospital teve um incêndio, e a gente recebeu a maioria dos pacientes vindo de lá. E aí a gente também implementou a impressão da prescrição, né? Então, assim, a prescrição hoje, ela é impressa, né? E a gente também, caso em algum momento a gente não tenha esse backup da farmácia por algum motivo, perdeu o arquivo no sistema, a gente também tem as prescrições impressas. Então, o que a gente faz? Porque, assim, hoje, eu não vou mentir para vocês, o meu sistema já parou, né, por atualização de sistema, que isso acontece, fica 3, 4 horas parado, ou por uma queda de link também, né? E aí a farmácia clínica, ela nesse momento, ela desce para a farmácia central, porque os farmacêuticos clínicos, eles são perfilizados. Então, ele fica no CTI geral, fica na pediatria, então ele vai para a farmácia central, cada um vai pegar a porção ali das prescrições que já estão, e a gente tem na nossa programação, como a gente gera de 2 em 2 horas, isso a gente também tem manualmente, quais são os medicamentos que já foram distribuídos, que já foram enviados. Então, a farmácia clínica vai sinalizar o que a gente vai distribuir a partir daquele horário, né? E aí ele vai orientar o auxiliar de farmácia e a gente vai fazer a distribuição. Então, isso também foi um ensino aí pra gente também. E aí a gente já teve alguns momentos, sim, de situações que acabou acontecendo também de parada aí de sistema.
É muito legal falar disso, porque assim, olha quanta coisa que você tem que desenhar, que você tem que combinar com as pessoas, né? Então, não é simples assim que a farmácia resolve implementar um sistema Não. e tudo flui, né? E tudo funciona, mesmo que seja um mega sistema. Então, a gente sempre fala isso, né? Sistema informatizado, ele vai ajudar, ele pode colaborar assim muito, mas se as pessoas não comprarem a ideia, ele não vai fluir, né? Mesmo que você tenha a melhor forma de fazer. E o sistema ele tem que colaborar com o processo implementado, ele não tem que ditar o processo, né? Uhum. Então é isso, é todo esse envolvimento da equipe, um desenho de processo, né, bem combinado com as partes, faz isso fluir. Poxa, caiu a farmácia dessa. É muito legal você falar isso, assim, porque já está todo mundo sabendo o que vai acontecer. Não precisa ficar igual louco, ligando, tentando achar as pessoas, porque cada um sabe o que tem que fazer quando isso acontece. Então, Uhum. isso fica um aprendizado mesmo para todo mundo que está aqui, porque a gente tem que se antever. A gente, né, agora, na pandemia, um dos grandes aprendizados é esse, né, Mônica? Da gente, o que a gente pode fazer para, se a gente tiver uma situação de crise, como que a gente sai dela, como instalar rapidamente um gabinete de crise, como, né? E isso, um plano de contingência, ele tem que acontecer para que você tenha essa, garantir a segurança mesmo sem um sistema informatizado, né? Muito legal. E aí, Elaine, até contribuindo, né? Além do plano de contingência que a gente tem, não só esse, mas outros, é importante isso, a gente sempre frisa da simulação realística. Né? Porque assim, a gente ter tudo descrito no papel é uma coisa, mas na hora do vamos ver é que a gente vê que não é aquilo ali. Então, assim, a gente também trabalha muito com essa questão da simulação realística, né? Da gente fazer os treinamentos com a equipe, né? Da gente mostrar, fazer com que o colaborador fique engajado com aquilo ali, né? Então, assim, isso também a gente trabalha, é preconizado dentro da nossa instituição. Então, a gente traz isso mesmo para o nosso dia a dia, para a nossa realidade, para justamente no dia que acontecer, que a gente espera que não aconteça, né? Mas que no dia que acontecer, ninguém fique, né, desorientado, que todo mundo já sabe Uhum. cada um, né? Onde cada um vai ficar, onde cada um vai estar trabalhando ali para que a gente não tenha um impacto no paciente. Exato, é esse foco no paciente que faz toda a diferença, né? É Sim. muito legal ver isso, porque aqui está a equipe toda aqui falando, né, que da comunicação, do treinamento, parabenizando, né? A Thaís falando que tem orgulho de ter feito parte dessa Ah, equipe. E é muito legal ver essa junção, né? Essa união da equipe, justamente mostrando, olha, de fato o que ela está falando aqui é verdade. E é legal, porque tem muita gente ouvindo. E ver que é possível, né, Mônica? Porque os desafios da farmácia hospitalar, elas são enormes, mas se a gente fizer sozinho, não vai conseguir mesmo. não, O desafio vai ficar um tanto maior, né? sim. A Tainara está aqui perguntando se, além do leitor, né, se foi necessário comprar algum outro software ou houve ajuste do sistema que vocês já utilizavam para implantar o sistema de rastreabilidade. Sim, assim, a gente já usa um sistema de informação, né, que é o WPD, o AGFA, que a gente usa hoje na minha instituição. A gente fez, sim, alguns ajustes, né, porque a gente teve algumas demandas, né? Então, assim, a gente conversou bastante com a equipe de TI, a gente dividiu quais eram as nossas angústias também, né? O que a gente queria de informação que o sistema desse para a gente quando a gente tivesse um problema, que a gente quisesse realmente rastrear o medicamento. Então, a gente teve, sim, que fazer alguns ajustes, mas o próprio sistema ele já fazia esse processo, mas cada hospital tem a sua particularidade, cada hospital tem o seu perfil. Então, a gente fez alguns ajustes, mas foram pequenos, e para poder atender aí toda a nossa demanda, toda a nossa cadeia medicamentosa. Muito legal. A gente está aqui partindo para os nossos 10 minutos finais da live. O Instagram
faz a gente cair com 1 hora, tá, pessoal? Então, se ainda tem perguntas a fazer, perguntem. Eu não sei se eu pulei alguma, mas eu gostaria de te perguntar, quando vocês vão fazer, né, todos esses indicadores, né, hoje, se vocês fizeram uma análise antes e depois, por exemplo, do número da implantação, né, do número de eventos adversos, erros, por exemplo, de dispensação, das perdas de medicamentos por prazo de validade vencido, de subestoques na farmácia, enfim, meio que um estudo antes e depois para você dizer, valeu a pena, né? Lógico que você já falou aqui um monte de vezes que valeu muito a pena, que os gestores estão super felizes, mas eu queria saber um pouquinho desse antes e depois, que eu costumo falar, né, que a gente na farmácia, a gente esquece de fazer o devido registro, e aí depois a gente não consegue mensurar exatamente o quanto deu, né? E aí, valeu a pena, não valeu? Não fica no acho, né? Tá ali, as evidências estão ali. Tem a ver com o nosso presente, que eu vou falar daqui a pouquinho. E aí eu queria ouvir de você. Sim, a gente é até legal você falar sobre isso, né? Porque foi tão impactante, né? O que nós, porque assim, a gente já tem, né? Os indicadores na farmácia em conjunto com a qualidade, né? Que a gente manda mensalmente e a gente tinha um volume de erros, até por conta mesmo comparando o volume de dispensação, que foi o que eu falei para vocês no início, aí, em torno de 18 mil itens em 24 horas. Então, a gente tinha um número gigantesco de erros de dispensação. E quando a gente fez essa implantação, ficou muito nítido, né, a mudança que a gente saiu para 5 erros. Né? E aí, assim, foi muito legal que até a gente tem a qualidade corporativa, a doutora Elideia tem um evento anual e ela me convidou, ela falou assim, Mônica, é extraordinário, vamos divulgar, vamos mostrar isso, porque é uma boa prática e a gente precisa mostrar isso, né, para as outras, para dividir com os outros, né, porque eu acho que isso é essencial, né, e aí a gente trouxe esse indicador, né, então realmente teve um impacto super positivo, uma melhoria de qualidade, uma melhoria no processo mesmo de segurança, né, do paciente. Então foi assim muito muito gratificante, não só para mim, mas para a equipe como um todo, porque todos os erros, a gente chama a equipe, a gente conversa, a gente treina, a gente reorienta, né? A gente faz mudanças, e aí até a própria equipe já estava assim, poxa, o que a gente pode fazer mais para não acontecer mais esses problemas? E aí, com a entrada do processo, com a entrada da rastreabilidade, a gente conseguiu aí trazer, não digo zero, porque isso não aconteceu, mas a um número muito pequeno, muito, muito mesmo. Que, assim, bem próximo, né, numa taxa, quando você coloca em taxa, então, perto de 18 mil itens, você errar 5, claro que esses 5 continuam sendo um perigo, né, ainda tem outras barreiras que não só a barreira da dispensação, né, mas é fenomenal ver isso, ouvir isso, porque a gente sabe o quanto custa um evento adverso, né? Falando dos custos sociais, claro, né, de um evento adverso, mas também os custos financeiros, né? Prolongar a hospitalização, enfim, isso na melhor das hipóteses, né, da gente não ter um óbito, enfim, então é fantástico, porque a gente falar que não existe, existe no mundo inteiro e é o desafio atual da OMS, né, que é medicação sem danos. Então, ela fala de 42 bilhões de dólares anuais por eventos adversos relacionados ao uso de medicamentos. Então, você falar isso traz, assim, uma inspiração para todo mundo que está aqui, né, para poder buscar meios de fazer com que isso aconteça, né. Mônica, a gente está partindo aqui para os 5 minutos finais. Antes de eu ouvir as suas palavras, eu vou fazer o que eu prometi. Eu vou anunciar qual é o presente que o Farmácia Update tem para os farmacêuticos. Na semana que vem, nós vamos lançar um curso de avaliação de tecnologias com foco na segurança do paciente, gratuito, inteiramente gratuito, com colegas super competentes, e vocês vão poder fazer de casa na hora que vocês quiserem. Então, vocês acessam o curso lá no site Farmácia Update e podem fazer. Vai ter
provinha, viu? Não é assim. O curso, a Valéria está aqui com a gente, né? Ele é chancelado pela SBRAF, pela Sociedade Brasileira de Farmácia Hospitalar. Então, quem quer fazer o concurso para título de especialista ganha mais pontos com o curso do Farmácia Update, está lá disponível. Nós vamos falar de avaliação de tecnologias aplicadas à gestão, aplicadas à seleção de medicamentos, comissão de farmácia terapêutica, farmacoeconomia aplicada mesmo à farmácia hospitalar, com exemplos práticos, com colegas que fazem no dia a dia, e também a ATS na prática clínica. Então, vai ser muito legal, e fiquem à vontade para acessar e compartilhar com os colegas. Vamos lá então, né? Já dei o anúncio aqui do presente e eu quero te agradecer imensamente, Mônica, e a todos vocês que estão aqui. Mas, Mônica, você compartilhou com a gente a sua experiência de uma forma muito leve, muito didática, foi super legal. Trouxe aqui sua equipe para falar isso mesmo, tá dando certo, né? Muita gente aqui dando parabéns para você. E eu queria ouvir de você, suas palavras finais. Tem algumas perguntas aqui ainda rolando, a gente vai ter que encerrar, porque já está aqui contando os segundos finais. Então, Mônica, por favor, suas palavras finais. Elaine, poxa, eu quero muito agradecer. Vou ser sincera que eu estava um pouco nervosa no início, mas depois foi fluindo, é o meu dia a dia, é a experiência, e o que eu estou mais feliz e é muito gratificante para mim é ver a equipe aqui junto, não só a equipe de farmácia, mas a equipe profissional como um todo, pessoal da enfermagem, equipe médica, tá todo mundo aí junto. Como a gente falou, eu falei no início, né? Eu não faço nada sozinha, o trabalho é todo em equipe, é o engajamento de toda a equipe, de todo mundo trabalhando junto e com foco